A partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 2h20 da tarde, você terá o quadro Seu Direito com o advogado tributarista e civil, Dr. Fernando Quercia, que está aqui no estúdio comigo. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes, a todos aqueles que assistem, agora, a Rádio CBN. É um grande prazer estar com vocês, participar desse quadro e principalmente começar a participar desse quadro numa semana do dia 11 de agosto, que é o dia do advogado. Então é muito bacana isso. E acabou de responder, inclusive, a pergunta do nosso ouvinte aqui, o Mário, por que 11 de agosto? É o dia do advogado, que já foi no passado o dia da pendura, né? Agora não pode mais, né? Agora dá até cadeia, né? Isso eu não sei, na minha época podia. Podia? Na minha época era uma tradição, né? Sim. Era uma tradição que existia nas faculdades, aqui em Campinas também, e a gente usava bastante dessa tradição. Agora o dia da pendura de uns anos pra cá tem dado problema, viu? Não virou lei porque nunca foi lei, né? Sempre Sim. Foi uma tradição, como o senhor disse, né? Mas... talvez por algum exagero. Né? Isso, o dono do bar não aceita mais o dia da pendura, não. Bom, vamos falar então sobre direito tributário, direito civil. A gente falava fora do ar aqui. Quantas ligações se recebe, né, dessas empresas que querem fazer consignado para aposentado? Primeira dúvida que a gente tem, que ninguém sabe responder, de onde pegam esses contatos, né? Se é o próprio INSS que passa, o que acontece, né? Mas o senhor traz uma situação muito interessante aí de um homem que foi lesado e conseguiu na justiça o direito de que o banco devolvesse o dinheiro que ele gastou. É isso aí. Com relação, assim, para dar um parecer bem rápido para você com relação a essas listas, né, ao acesso a esses dados, né, primeiro que a gente tem hoje, já vigente no Brasil, uma nova lei, que é a Lei de Proteção de Dados. Sim. Então, isso tende a melhorar, né, essa facilidade com que as pessoas conseguem os dados, né, da gente para ficar ligando, para oferecendo coisas, isso tende a melhorar agora com essa lei nova. Né? Então, o que tem crescido muito, né, Marco, é a questão dos golpes, né? Sim. Isso é uma coisa que tem crescido muito, e o caso que a gente estava até conversando aqui, que eu trouxe para a gente falar um pouco hoje, é exatamente isso. Isso aconteceu, inclusive, aqui próximo da gente, em Limeira, né? Um senhor de 78 anos, ele recebeu uma ligação como sendo do banco, né, dizendo que tentaram aplicar um golpe nele, e por conta disso pediram para ele os dados dele e senha, e ele forneceu, né? E, obviamente, com esses dados, os golpistas, eles acabaram sacando, fizeram vários saques na conta desse senhor, né? E, agora, numa decisão, né, diferente do que a gente tem visto usualmente, a justiça mandou que o banco devolvesse todos os saques, os valores que foram sacados da conta desse senhor. Por quê? Porque apesar de considerar que é de conhecimento do homem médio, que a senha bancária é uma questão pessoal intransferível, o juiz, ele analisou o seguinte, que uma pessoa de 78 anos, ela não se pode pedir para ela ter o comportamento do homem médio brasileiro, né? Muito mais dentro de um dia a dia que a gente vive hoje, onde a tecnologia ela cresce muito rápido, ela cresce de uma maneira muito rápida e muitas vezes as pessoas não conseguem aproveitar. Isso aí, não é? Tá tocando seu telefone aí, né, doutor? Requisitado é assim mesmo, né? A gente tem nosso WhatsApp aqui da rádio, que é para receber o WhatsApp, né? Às vezes o pessoal liga aqui também durante o programa, faz parte. Acontece, doutor Fernando. Mas a questão é a seguinte, né? Agora que eu queria colocar sobre esse caso, o que deveria ser regra é uma exceção, né? Porque o banco não é obrigado a devolver esse dinheiro. Veja bem, existe uma súmula, inclusive, do STJ, que determina que as instituições financeiras, elas respondem, sim, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, né? Isso tudo é muito lindo, mas o que quer dizer? Que, em tese, eles deveriam responder sim, mas a defesa que os bancos utilizam nesses casos é, na verdade, o quê? Que você deveria guardar a sua senha, que você não pode transmitir a sua senha, e no momento em que você faz isso,
né, você, na verdade, tira a responsabilidade do banco. Isso é o que o banco alega. Né? Mas o golpista se identifica como banco. Sim, eles se identificam como banco, eles têm eles possuem várias informações da pessoa que eles estão ligando, né? Inclusive histórico de banco, histórico de compras. Então isso faz com que a pessoa, muitas vezes, ela se iluda e caia nesse conto do vigário, né? E acaba passando a senha, passando dados do cartão, passando a senha dela para esses golpistas, né? E é importante que a justiça hoje ela comece a ter esse conhecimento e essa sensibilidade de saber que nem todo caso é igual. Então você não pode julgar um caso, por exemplo, como de um senhor de 78 anos, como de uma pessoa que tem 20, 30 anos e que tem muito mais facilidade em lidar com as tecnologias do dia a dia. Sem dúvida. O senhor trouxe um outro caso também muito interessante para a gente abordar aqui no programa, aqui nesse primeiro Seu Direito com o senhor, né, com o advogado tributarista e civil. Qual é esse caso, doutor Fernando? Na verdade, esse é um caso também de uma decisão recente, aí a gente já vai pular da área civil para a área tributária, né? Sim. O que aconteceu recentemente, uma mudança num julgamento que teve no Distrito Federal, que eu reputo ser bastante interessante para que os ouvintes saibam, né? Hoje, os restaurantes, eles têm um gasto com os aplicativos de delivery. Sim. Né? Esses gastos, muitas vezes, eles correspondem a 30% do montante do valor das despesas que eles têm. Né? Até recentemente, esses gastos com os aplicativos, eles não podiam ser computados como crédito no momento em que o dono do restaurante vai pagar o imposto dele, o PIS e COFINS. Ou seja, ele tem o gasto, que muitas vezes chega a 30%, né? E ele não pode abater esse gasto na hora de pagar o imposto. Então, esse julgamento que houve agora recentemente em Brasília, né, que abordou exatamente esse tema, né? Porque o que acontece dentro das operações, e quando a gente fala de parte tributária, é importante, né, para o ouvinte que não está familiarizado com isso, ele entender que para que você possa pegar um gasto seu e utilizar esse gasto, abater esse gasto no momento de pagar o imposto, primeiro, é preciso que você pague o imposto no lucro real, não pode ser lucro presumido, né? E não pode ser simples. E, além disso, esse gasto ele tem que ser essencial para o seu negócio, né? Então, Sim. O que esse juiz ele abordou nessa decisão foi exatamente isso, né? Que hoje em dia 70% às vezes do que o restaurante produz e vende é para entrega através de aplicativo. Né? E que então esse gasto que ele tem com o aplicativo, ele é essencial sim hoje para o negócio dos restaurantes. Para a gente tentar simplificar a linguagem, não é um por fora, né? Ele faz parte de todo o gasto, né? E o imposto, ele é importante, principalmente no lucro real, é importante que assim você tem os seus gastos, né, e você vai computar esses seus gastos na hora de calcular o imposto. Né? Então, no que diz respeito a esses aplicativos, a justiça simplesmente dizia que você não podia utilizar esse gasto com o aplicativo na hora de calcular o seu imposto. Então, você tinha o gasto, mas não conseguia abater do imposto. Né? Então, seu imposto continuava alto. Então, agora existe essa mudança por conta desse julgamento recente. Bom, a gente está chegando às 2h30, né, o horário do Repórter CBN. É a primeira participação do Dr. Fernando Quercia. A pergunta do Derivaldo já vai ficar para a semana que vem, se pode acionar uma empresa sobre direito civil, né, porque está falando do golpe e no caso dele, ele é procurado como se fosse outra pessoa, telefone tocando atrás dele. Perfeito. Eu até dei um exemplo fora do ar para o senhor aqui, meu telefone que era no nome do meu pai até hoje, né, essas empresas de consignado ligam, né. Perfeito. Então a gente vai abrir a semana que vem com essa pergunta do Derivaldo. Eu quero agradecer o senhor pela presença aqui. Toda segunda-feira estaremos juntos e tirando muita dúvida sobre direito, né, sobre direito tributário e também direito civil. Doutor Fernando Quercia, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Marco, agradeço a você, aos ouvintes, e espero contar com os ouvintes para a gente poder discutir vários assuntos importantes. Esses dois que o senhor trouxe hoje são muito importantes e que impactam direto na vida de muita gente. Até a semana que vem. Até.